A paz do Senhor a todos. Abre sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos, capítulo 23. Nós vamos estar lendo do verso 1 ao verso 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, do verso 1 ao verso 3. Eu agradeço por poder ser convidado mais uma vez, para poder estar aqui juntamente com os irmãos. Obrigado ao pastor Jonatas, a todos os irmãos aqui presentes, em especial aos alunos, a qual nós estamos aqui estudando uma vez por mês. É um prazer revê-los, que Deus continue abençoando vocês e todos os irmãos aqui que muito bem nos recebem nesta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, diz assim: fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote, Ananias, mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de te ferir, parede branqueada. Tu estás aí assentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Pode se assentar, por gentileza. Foi-me passado este tema pelo pastor em Atos 23, e o tema que eu quero propor para nós refletirmos neste tempo que aqui temos é perseguidos por causa da verdade. Será que estamos nós dispostos a sermos perseguidos, a sermos ofendidos, a sermos até mesmo esbofeteados? Estamos nós dispostos a passar pelas dificuldades? Estamos nós dispostos a sofrermos por causa da verdade? Se há algo, e isso é algo lógico, que contrapõe a verdade, é a mentira. E diante de saídas humanas, diante de benefícios que são favoráveis, o caminho mais curto, muitas das vezes, o caminho que facilita nos darmos bem com tudo e com todos, a andarmos de mão dadas com todas as pessoas, sem que sejamos rejeitados, sem que sejamos, muitas das vezes, impedidos de alcançar coisas. A mentira é algo que acaba, neste mundo terreno, nos beneficiando. E se não em acordo em mentir, o não promover a verdade, o se isentar da verdade, ser em cima do muro, ser cauteloso, ser alguém que não gosta de se expor, porque se tem algo que a verdade proporciona, é uma exposição. A verdade, ela é indigesta. A verdade é algo que não é acessível e aceito a todos os seres humanos. Este mundo, ele é operado pela mentira. E diante disso, promover a verdade é estar se expondo a uma possível perseguição, a uma possível rejeição, a uma possível ofensa. Vai ser escrito esta palavra por Lucas, e ele vai registrar acerca do apóstolo Paulo. E nesse registro, ele vai dizer que Paulo estava olhando para o sinédrio. E o que é este sinédrio? O sinédrio é um conselho do Supremo, aonde os judeus se reuniam para poder tratar principalmente de coisas relacionadas à religião, em relação à fé. Participavam-se deste sinédrio os sacerdotes, os fariseus e os saduceus. Esses eram as pessoas consideradas importantes e também tido como apoio os escribas. E
que a gente já vai ver qual era a função de cada um deles. E aí a gente vai perceber Paulo olhando para este grupo que tinha como objetivo julgar e analisar as coisas relacionadas às leis de Deus. E Paulo olha para essas pessoas e começa a querer entender o motivo que havia feito para estar diante daquelas pessoas que tinham autoridades, muitas das vezes assegurada pelos próprios romanos, povo governante daquela época. Em harmonia com eles, permitia-se, como era comum aos romanos, o politeísmo, ou seja, a adoração a vários deuses. Então os judeus envolvidos dentro dessa comunidade romana, vai ser dado a eles o direito de julgar entre eles mesmos aquilo que tem uma relação com a religião deles. Roma não quer se envolver e ela não vai interferir no que os judeus acreditam. Ela não está preocupada com aquilo que sentimentalmente ou aquilo que espiritualmente este povo acredita, subjugando-se debaixo da lei do imperador e dando a eles os tributos. O que se acredita ou que se deixa de acreditar não faz diferença, portanto que você ande em harmonia. E é esta harmonia relacionado ao poder romano, entendido por estes homens que deveriam julgar a lei, que vai ser persuadidos que eles vão se tornar importantes, que eles vão se tornar as referências das decisões espirituais, em que muitas das vezes os interesses pessoais, as vontades individuais, os benefícios que eram promovidos a estes que participavam do sinédrio, tomavam conta das suas mentes e dos seus corações, a muitas das vezes, como nós vamos ver nesse texto, a invalidar a verdade, a desconsiderar a verdade, porque a verdade que é fundamental para este povo, para esses doutores da lei, nem sempre era aquela que promovia uma glorificação a Deus. Nem sempre o interesse voltado pela verdade era aquela que tinha que negar a si, que teria que mudar os seus próprios pensamentos, que deveria reconhecer os seus próprios erros. Porque se nós estamos falando do sinédrio, nós estamos falando de pessoas que quando erram, pensam que não erram. De pessoas que se acham infalíveis, porque diante do sinédrio, das autoridades que eles recebem, do apoio supremo que se tem sobre Roma, esses homens aqui começam a entender que tudo aquilo que tem uma relação com eles, de tudo que eles fazem, aquilo é a verdade. Aquilo é a referência do certo e do errado. Até mesmo quando se erra, o erro não é considerado, porque aquilo vai ter uma desculpa por trás daquilo, vai ter um motivo por trás daquilo, e aquilo que deveria ser um reconhecimento de um erro e de uma falha, passa a ser distorcido, usando-se da autoridade, usando-se do abuso, usando-se do poder que se tem para poder dizer, não, a coisa é como eu estou dizendo que tem que ser. E se pensamos que essa é apenas uma referência do sinédrio, a gente pode encontrar isso muitas das vezes também contida dentro de nós. Quando nos achando cheios de autoridades, quando nos achando espirituais demais, quando colocados à frente de uma liderança, de uma posição, quando consagrado,
quando sendo você o professor, quando sendo você aquele que tem a autoridade de algumas coisas e talvez só você as tem, seja dentro da sua casa como pai, seja na sua casa como mãe, aquele lugar que te coloca como rei, daquele lugar que te coloca como um domínio, daquilo que você pensa saber tudo, e aí de igual modo, a verdade passa a ser aquela que você diz que é. As coisas são, não como elas são. Porque se tem algo que muitas das vezes anda em desarmonia com a verdade, é a bendita da realidade. A realidade é algo produzente de muitas fantasias e ilusões, que vamos buscando nessas nossas interações com o mundo, de todas as vezes tentarmos fugir dela. E que é a maior das realidades e a maior dificuldade da realidade é lidar conosco. Você lidando com você é a maior possibilidade de se invalidar a verdade. Porque quando somos colocados diante da verdade, nós somos colocados diante da realidade de quem nós somos. E a grande dificuldade de lidar com essa realidade diante da verdade é que às vezes a gente pensa que a gente é aquilo que a gente não é. Mas tão fantasioso em pensar que somos algo, a realidade vai servir como espelho para mostrar que aquela força que eu e você achávamos que tinha, ela só existia na nossa imaginação. Porque quando buscando essa força dentro de nós, e quando ela foi testada, e quando ela foi necessária, você percebeu diante da realidade que isso não é uma verdade dentro de você. Você achava que suportaria. Você achava que tinha fé suficiente para poder enfrentar todas as coisas. Você achava que você era especial a ponto de nada te atingir, até se deparar com uma realidade, e a realidade mostrar para você que você não é tudo isso. É por isso que muitos de nós fugimos da verdade. É por isso que muitos de nós nos escondemos da realidade. É por isso que muitos de nós criamos ilusões. E todas as vezes que precisamos disputar conosco, a gente atribui as nossas responsabilidades ao outro. Porque lidar consigo mesmo pode ser uma das maiores dificuldades da verdade. E não há verdade mais fácil do que aquela que você atribui de uma comparação não consigo, mas daquela que você coloca com o outro. Todos erramos. Então qual é o problema do seu erro? Não há ninguém perfeito. Então qual é o problema das falhas que você cometeu? Nem sempre as pessoas estão bem. Então isso justifica os seus maus tratos. Nem sempre a gente consegue ser legal. E isso justifica porque é que você foi chato no dia de hoje. Nem sempre nós estamos bem conosco mesmos. Então isso justifica a sua má educação, o seu desrespeito, a sua falta de harmonia com o seu parceiro, com a sua parceira, com seus pais, com seus filhos. Isso vai justificando dentro de nós o porquê de agirmos dessa forma. E aí nos rendemos a não permanecer firmes na verdade. Mas nós aqui temos um exemplo, e um exemplo contido na vida de alguém que é humano, carne e osso, como você e como eu, que vai ser colocado diante da provação, se ele verdadeiramente vai ter a resistência suficiente para permanecer na verdade. Qual o motivo que leva Paulo a ter que comparecer no Sinédrio, o lugar de julgamento em relação à lei de Deus? Qual foi
a ação errada, qual foi a ação equivocada, qual foi o crime que o apóstolo Paulo cometeu, para que ele pudesse ser levado à força, ou pelo menos convocado para ser chamado diante do sinédrio. Qual é o motivo agora de ser colocado sobre esses super-homens? Sacerdotes, fariseus, dentre os fariseus os escribas, os saduceus. O que leva este apóstolo a ser levado diante desses homens, para que a sua honra seja questionada, para que a sua conduta seja avaliada. Qual foi a irresponsabilidade para com Deus cometida pelo apóstolo Paulo? Qual foi o fundamento que ele deixou de exercer, para que alguém pudesse olhar para ele e ver nele, enxergar nele alguém culpado, a ponto de precisar ser julgado por santos homens de Deus, pelo menos como eles se colocavam diante da posição. Paulo vai ser levado por promover uma profanação. Em que Paulo está profanando? Os judeus têm a sinagoga como algo especial, considerando o ambiente como um ambiente abençoado por Deus, e só entra lá quem está nas devidas condições colocadas por eles. Os judeus vão repudiar os gentios. E quem são os gentios? Todos aqueles que não são judeus por sangue de nascimento, ou que não se tornaram prosélitos. E quem são os prosélitos? Aqueles que se batizavam para serem judeus. Os judeus se consideravam um povo tão especial, um povo tão único, que para alcançar as bênçãos de Deus, não adianta você só ir diante de Deus, você tem que passar primeiro pelo judaísmo. Eles promovem o judaísmo como algo tão significativo, que se você tentar buscar a Deus sem ser um judeu, Deus não vai te ouvir, segundo eles. Então, para entrar na sinagoga, para poder ouvir a mensagem, para poder se assentar e poder ouvir os ensinamentos, precisa ser um judeu. E o que é que o apóstolo Paulo faz? Possivelmente ele leva um grego para lá. Teófimo acompanha Paulo numa das sinagogas. E aí alguém vai dizer: tem algo errado acontecendo no nosso meio. Alguém está colocando uma pessoa que não é merecedora de receber as bênçãos de Deus. Diferente de muitos de nós. Diferente de quando muitos de nós pensamos que este lugar onde você está sentado aí, ele é válido para você, mas não é válido para o outro. Quando na convivência dessa harmonia que nós temos, e você sabe a história de vida um do outro pela convivência, e muitas das vezes você sabe do erro que o outro cometeu, e mesmo participando deste lugar aqui, o apontamento, nem que seja mental, é para aquela pessoa lá, está vendo? Não sei o que ainda faz aqui, não sei por que ainda está aqui, está pregando o evangelho, mas mal sabe quem ele já foi. Há muitos de nós que nós servimos, e isso às vezes é pesado de ouvir, nós servimos a Satanás e nos colocamos na posição de servirmos a Deus, quando fazemos os apontamentos que nem Deus mais faz. Eu coloquei um pensamento no Facebook esses dias, em que a gente tenta colocar meia verdade nas palavras de Deus, pelos sentimentos que nós temos. Aí alguém inventou que nós até perdoamos, mas nós não esquecemos. E aí qual é o fundamento da verdade, qual é o fundamento da palavra de Deus que isso de fato existe? Porque Paulo vai falar aos Colossenses assim: perdoe como Deus perdoou vocês.
E se você é do tipo que acha que alguém que erra e que é perdoado não merece ser esquecido, se lembre disso, se for apontado também para você, porque a Bíblia vai dizer que da mesma medida que se mede, também será medido. Então, se quem te magoou, se quem te chateou, merece ser perdoado, mas não merece ser esquecido, espere para que quando chegar diante de Deus, que Ele possa usar a mesma medida para você e para mim, e dizer: eu até te perdoei, mas eu não te esqueci. Eu não esqueci, aliás, eu não esqueci o que você fez. Então, por gentileza, retirai-vos do céu, porque ainda que eu quisesse te perdoar, esse sentimento ainda está aqui, então você não pode andar em harmonia comigo. Já pensou se Deus agisse dessa forma? Já pensou como seria essa verdade para as nossas vidas? Os judeus estão dizendo: este banco aqui é só para quem é judeu. Paulo está dizendo assim: este banco aqui é para todos aqueles que querem ouvir a palavra de Deus. Paulo está com a verdade, porque esse é o evangelho que Jesus promove. É um evangelho que ele vai adentrar dentro de uma cultura em que homem é importante, mulher não vale nada, e ele vai dizer: agora não existe mais isso, tanto homem quanto mulheres, vocês são iguais perante Deus, porque na verdade nunca deixou de ser. E está pegando bárbaros, e está pegando o povo especial, judeu, e está dizendo assim: agora vocês são um só povo se estiverem em Cristo Jesus. Já não existem mais diferenças entre judeus e gregos, homens e mulheres, crianças e idosos. Se você adora a Deus, este é um lugar para você sentar e ouvir a mensagem e adorar com liberdade, com perdão de pecados, sem culpa, sem acusação, sem promoção do mal, com arrependimento, com mudança de vida, com mudança de pensamento, com desejo de servir a Deus. Então faça isso na liberdade daquilo que Cristo conquistou para poder viver a verdade. Paulo traz este homem para poder ouvir a mensagem, mas alguém está dizendo: não, ele está profanando. Vamos levar isso para o Sinédrio. Paulo está promovendo heresias. E que heresias são essas? Ele está ensinando que Jesus Cristo é o Messias esperado. Paulo está indo nos lugares e está dizendo assim: Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é aquele que limpa, Jesus Cristo é aquele que purifica, Jesus Cristo é aquele que salva. Aí alguém vai se entristecer e vai falar para Paulo: mas Paulo, e os meus pais que morreram? Eles acreditavam em Jesus? Acreditavam. E os meus amigos que morreram? Eles acreditavam em Jesus? Acreditavam. E o meu filho? E o meu marido? E a minha esposa? O que vai ser deles? Paulo vai dizer assim: não se preocupa não, porque naquele dia, quando a trombeta soar lá nos céus, e lá nas nuvens o nosso Cristo aparecer, os que morreram em Cristo Jesus, eles ressuscitarão primeiro, e junto com os que estão vivos, terão seus corpos transformados e serão levados para o céu. Paulo está dizendo: há um Salvador para a humanidade. Paulo está dizendo: vai haver ressurreição dos mortos. Aí Paulo está atingindo dois grupos que não aceitam a verdade a não ser a deles. Quando Paulo está promovendo que Jesus Cristo é o Messias, ele está apontando para os fariseus e está dizendo assim: vocês crucificaram o Deus em forma humana. Porque para os fariseus, para os judeus ortodoxos,
Esse Jesus que está aqui nessa noite, a qual a igreja do Senhor o adora, ele não passa apenas de um bom mestre, ele não passa de um Messias. E muitos estão morrendo e indo para o inferno, porque estão acreditando nessa mentira. Estão rejeitando, quanto assim também o rejeitaram lá na época em que Cristo pisava nessa terra em forma humana. Quando o apóstolo Paulo está dizendo, ele é o Messias, ele está confrontando a mentira que há nestes fariseus. E não apenas nisso, não satisfeito em arrumar briga. Paulo, para que arrumar briga com os fariseus? Para que sair aí publicando que Jesus é o Salvador? Para que dizer que Ele é o Messias? Deixa as pessoas acreditarem no que elas quiserem. Não satisfeito, Paulo vai pregar sobre a ressurreição dos mortos. Aí ele atinge a outra parte que poderia ser a ajuda dele, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Era a briga que tinha entre os saduceus e os fariseus. Mas vejam bem, a mentira é algo tão harmoniosa que ela consegue se harmonizar com outro mentiroso. A verdade é solitária. A verdade, ela é um ser isolado, porque ela não comunga com nenhum outro aspecto que não seja também verdadeiro. Não dá para a luz ter comunhão com as trevas, mas trevas com trevas, ela se harmoniza numa coisa tão fácil. Você acende essa luz aqui, e ela só ilumina este pedaço, porque essa é a verdade da luz. Se apagar tudo lá fora fica tudo escuro, mas aqui você consegue enxergar. Mas agora apaga também aqui fora, e você vê aqui fora se harmonizando, aqui dentro se harmonizando com aquilo que está lá fora, e a escuridão é uma só para todos. A mentira anda de mão dada até com os mentirosos. Você tem um fariseu que discorda de um saduceu, você tem um saduceu que discorda de um fariseu, mas eles sentam na cadeirinha do julgamento e cada um fica com a sua mentira. Eu não falo contra você, você não fala contra mim, mas nós nos ajuntamos para falar contra aqueles que são contra nós. Traga Paulo. Nós queremos trazer Paulo. Vocês estão certos, saduceus, tragam ele, porque nós também queremos. Há um inimigo em comum. Então, ainda que sejamos adversários, vamos nos unir, porque pior do que dois mentirosos juntos é dois mentirosos de encontro com um verdadeiro. Eles esquecem até as disputas que existem entre eles, porque agora a maior vontade é derrubar a verdade, para que nós não sejamos atingidos. Paulo vai causar divisão, tanto entre os fariseus quanto os saduceus. E por que isso vai acontecer? Porque quando Paulo vai questionar o motivo, ali no verso 2, questionar os motivos pelo qual ele estava sendo levado neste lugar, o sumo sacerdote ali vai mandar que batessem na boca dele. E o que significava para os judeus o ato de bater na boca? Significava um ato de humilhação. O sumo sacerdote poderia mandar simplesmente Paulo ficar quieto. Só que o ato de bater na boca tinha um significado, um sentido de uma expressão muito maior do que uma agressão. Não deram um soco a ponto de derrubá-lo, não. Se fizesse isso, era menos humilhante. O ato de bater na boca de Paulo é para poder dizer para Paulo que você está diante de nós, porque você é insignificante.
Você está diante de nós, porque nós somos a verdade. Nós promovemos a moral deste lugar. Se você fosse bom, Paulo, você estaria sentado ao nosso lado. Se você fosse bom, Paulo, você faria parte desse sinédrio. Sabe por que você não faz? Porque você é insignificante. Eles estão pegando a mensagem do apóstolo Paulo sobre Jesus ser Senhor, ser o Messias, e pegando a esperança da ressurreição, e dizendo para todos que estavam ali reunidos: o que ele ensina é insignificante, o que ele ensina não vale de nada. Bata na boca dele, para que todos entendam que este homem, o que ele diz, não vale de nada. E quantas são as vezes que o mal tenta calar a verdade da igreja? Quantas das vezes entre nós mesmos nós tentamos calar uns aos outros quando a verdade é pregada? Porque se alguém fala a verdade e alguém se ofende com essa verdade, a culpa não é do ofendido, a culpa é do ofensor que falou a verdade. E Paulo, certas vezes, ele vai questionar: por que vocês me fizeram vossos inimigos por falar a verdade? Há muita gente que não gosta de você, porque você promove a verdade na sua vida. Só que o grande perigo é que, como igreja do Senhor, a gente passar a odiar alguém, porque este alguém nos fala a verdade. Porque a gente fala: não, eu gosto da verdade, gosta nada. A gente gosta de uma mentira que nos iluda. Porque muitas das vezes nós não estamos dispostos a ouvir a verdade. E sabe quantas das vezes a mensagem é boa? Quando ela conforta de acordo com aquilo que nós pensamos. Mas se o pregador ensinar algo que você não concorda, se alguém ensinar algo que você não concorda, você dificilmente vai pesquisar acerca daquilo e descobrir. Você vai rejeitar, porque o que mais vale é aquilo que já está dentro de você. Bata na boca dele, assim como muitas das vezes nós batemos na boca daqueles que falam a verdade. São as pessoas que erram conosco, mas os apontamentos são feitos para nós. Porque como cristão parece que temos que ser bobos e aceitarmos tudo, e muitas das vezes entre nós mesmos não defendemos a verdade, porque não apoiamos a verdade. Eu lembro de quando eu pastoreava, e aí vinha várias irmãs: fulana tem que ser tirada do grupo, ela era regente, porque ela é insuportável. Aí vinha outra irmã: eu não vou continuar mais no grupo, porque essa irmã fica fazendo isso e isso, aquilo. E aí vai vindo, e eu observando, e eu orando, e eu esperando a oportunidade correta, até que em um determinado momento eu tiro essa irmã da regência. Problema resolvido? Agora, quais são as acusações? O Senhor, pastor, não tem coração. O Senhor matou o ministério da irmã. A irmã não quer vir mais no culto por causa do Senhor. Você tem que ir lá visitar ela, você tem que ir lá pedir perdão para ela, você tem que devolver o cargo para ela. Mas irmãos, não era ela que afligia, não era ela que dizia que o pastor disse coisas que ele não disse, não é ela que tomava um monte de decisões achando autoridade de coisas que não foi permissiva a ela. Porque agora estão em harmonia com a mentira? Por que agora estão em harmonia com a falta da verdade? Bata na boca, tente calar a verdade, tente calar aquilo que é verdadeiro, porque é isso que muitas das vezes nós fazemos, principalmente quando é com alguns de nós. Aí eu corrigia alguém, vinha obreiros para mim e falava: pastor, muito bom. A gente precisa de alguém que corrija assim. Que bom, irmão, que você pensa desse jeito. Senta aí, a gente tem que conversar uma coisa sobre você. Esse pastor é o pior que já passou aqui.
Então eu era o melhor pastor quando eu corrigia alguém que ele não gostava. Mas eu era o pior do mundo quando eu corrigia alguém que ele gostava ou quando era ele mesmo. Pimenta nos olhos dos outros não arde, né? A dor do outro é sempre boba, não é? O sentimento das outras pessoas é sempre tão tranquilo. Tá chorando por quê, irmão? Isso daí não vai ser nada. Tá chorando por causa dessa bobeirinha aí. Terminou o namorinho, não se preocupa não, você arruma outro. O sentimento do outro, a dor do outro é algo tão fácil para a gente lidar. Eu falo que o problema mais gostoso de resolver é o problema do outro, porque dele mesmo não é seu. Então é a coisa mais fácil. Todo mundo tem uma receita para a dor do outro. Agora, e quando a dor é sua? Aquilo é um vulcão em erupção. É que você não sabe o que é que eu estou passando. Você não sabe, mas não era bobeirinha como do outro? Agora deixou de ser bobeira? É preciso morrer alguém de câncer na sua casa para você pegar os seus milhões e abrir uma clínica de câncer. É preciso acontecer uma tragédia dentro da sua casa para você olhar para a tragédia que está acontecendo com o outro. É preciso um filho seu ir para as drogas para você começar agora a evangelizar quem está nas drogas. É preciso ir alguém da sua família para a cadeia para você começar a se importar com aqueles que estão lá aprisionados. Porque é sempre a dor do outro, é sempre a verdade em relação ao outro. Porque quando não é nossa, a gente quer bater na boca do outro e mandando o outro ficar quieto. Porque a dor ela é só nossa. Qual é a resposta do apóstolo Paulo? Vai chamar ele de parede branqueada. Que expressão bonita, né? Anota aí para você começar a falar de algumas pessoas que são paredes branqueadas. O que são essas paredes branqueadas? Ela traz o mesmo sentido de alguém que é hipócrita. Ela é pintada para disfarçar as rachaduras que tem nela. É diferente de uma parede reformada. Quem é pedreiro aqui, eu não entendo nada disso. Quem é pedreiro sabe muito bem disso. Começa a ter mofo, começa a ter vazamento. Aí qual é a forma mais fácil disso daí? Você joga uma massa corrida lá por cima, lá, pinta lá, tá tudo tranquilo. Mas aí lá por dentro continua vazando. Você precisa ter o trabalho de quebrar, de ajustar o vazamento e depois você fazer tudo de novo. Mas aí quem são os hipócritas? Os hipócritas são aqueles que não consertaram a própria vida, mas estão consertando a vida do outro. Pintando. Pinta pelo lado de fora aqui, está tudo quebrado, está tudo rachado, mas você olha assim, está tudo bonito, porque está pintado, parede branqueada. Paulo vai dizer ao sumo sacerdote, sem antes de saber quem é o sumo sacerdote, e vai dizer assim: você é aquele que se diz julgar pela lei, mas essa lei que você está usando para mim, ela é uma lei injusta. E quantas das vezes, ou talvez quantas das vezes nós já não fomos paredes branqueadas, que nos colocamos como pessoas amorosas, mas destilamos o ódio, que nos colocamos diante da verdade, e não estou falando de política, mas apoiadores de aborto, apoia pessoas que são contra a vida, apoiam a homossexualidade. Que Deus me proteja, né? Está sendo gravado. Porque hoje não pode mais manifestar a verdade, não é? Porque dependendo do ouvido que enxerga isso daí, a chegar uma cartinha lá em casa, lá, você vai ter que me chamar de novo para vir aqui me retratar, porque a verdade está pedindo retratações nos dias atuais. Porque a verdade não pode mais ser promovida, porque sempre vai ter mentirosos no poder tentando nos calar. E a gente vai começando a andar também com esses tipos de pensamento. Porque alguém lá dentro da sua casa começou a andar em harmonia com a mentira. O sinalzinho da cruz foi só brincadeira, tá? É importante também dizer, né? Que absurdo, o irmão fez isso.
Então a gente vai se harmonizando com a mentira e a gente vai fazendo amizade com essa mentira, principalmente quando essa mentira entra dentro da nossa casa. E aí a gente vai apoiando essas falsificações. O Paulo está dizendo assim: você é aquele que deveria julgar pela justiça da lei, mas agora me diga, qual é o motivo pelo qual eu estou sendo aqui acusado? Qual é o motivo de eu estar aqui? Então você é uma parede branqueada. Só que aí eles vão repreender Paulo no versículo 4 por falar dessa forma com o sumo sacerdote. E Paulo vai dizer: olha, vocês me desculpem, porque eu não sabia que ele era sumo sacerdote. Porque não se deve, né? Cadê aqui? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. E aí, o que isso tem de correspondência para nós? Significa que aquele que tem autoridade pode fazer o que quiser contra nós? Porque alguém vai dizer, e as revistas aí estavam aí ensinando, pelo menos eu não sei qual vocês usam aqui, mas colocando a rainha Vasti como alguém desobediente, não é? Por que Daniel então também não é visto como desobediente quando ele fere as leis do imperador e continua orando quando estava proibido orar? Por que Sedraque, Mesaque e Abednego também não estavam lá sendo acusado, ou sendo acusado por nós de sermos mentirosos? Por que o quarto homem aparece lá do lado deles, lá na fogueira, lá, já que eles eram mentirosos? Porque a Vasti deveria estar em harmonia e sujeição a um rei bêbado, querendo exibir ela para o povo, querendo exibir ele para os conselheiros, e ganhar ali a harmonia das pessoas. Ela deveria se sujeitar a isso. Que mulher honrosa! Que mulher que promove a verdade, que mulher que correu o risco, como Paulo correu o risco aqui, porque falar do sumo sacerdote poderia ocasionar em duas coisas perante a lei: ele poderia ser expulso da comunidade, bem como ele poderia ir à morte. E o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo: não, se ele é o sumo sacerdote, então tem que respeitar tudo o que ele está dizendo. Não, Paulo está sendo irônico aqui, dizendo não se pode falar mal dele, ou seja, tem que aceitar tudo que ele coloca, mesmo quando ele está sendo errado. E o que tem de líder por aí, o que tem de pastor por aí, o que tem de pessoas por aí que acham que ele está na verdade só porque ele tem autoridade. Aí ele destrata a igreja, ele maltrata a igreja, ele caminha com a igreja para o inferno. Que isso, irmão? Se não há verdade, meu irmão, não tem harmonia com Cristo. Se não tem harmonia com Cristo, não tem salvação. Então tem muitos aí que são falsos pastores, tem muitos por aí que são falsos mestres, tem muitos por aí que são falsos profetas, mas se enchem de autoridade. E ainda que o que eles dizem, com o que eles pregam, com o que eles ensinam, não tem base nas escrituras. O que importa é que a mensagem falou ao meu coração. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Se você absorver a mensagem pelo coração humano, a mentira se aloja, porque ela faz sentido dentro de você. Para entender as coisas de Deus, precisa conhecer a Deus. É somente por meio do Espírito Santo que a verdade faz sentido num coração mentiroso como o nosso. Tira o Espírito Santo da nossa vida, sobra o quê? Uma mentira que nos harmoniza, uma mentira que nos tranquiliza, uma mentira que nos satisfaz. Então Paulo está dizendo assim: olha, ele até pode ser o sumo sacerdote, mas aqui ele está julgando para agradar a homens e não diante de Deus. É isso que ele está dizendo. Não pode se falar mal do sumo sacerdote, mas o sumo sacerdote deveria ser alguém de reta justiça, para que não se tivesse o que falar mal sobre ele. Olha como o povo judeu vai distorcer a mensagem de Deus. Sumo sacerdote, sejam submissos a mim, a minha vontade, a minha lei, a minha palavra, para que ninguém tenha o que falar mal de você. Joga isso de cantinho. Eu sou o sumo sacerdote, não se deve falar mal da autoridade. Mas ele está errado.
Ele é autoridade. Mas ele está julgando perante uma injustiça. Não se toca no ungido do Senhor. Não se toca em mim. Então deixa a mentira continuar. Promova a mentira. Se sujeite à mentira. E cada vez mais ela vai tomando proporção no nosso meio, a ponto da gente como cristão não sabe nem mais o que é verdadeiro, o que é mentiroso. Deixa eu encerrar. Quem são os fariseus? Aqueles que são rigorosos com a lei, faziam rituais de pureza, criam na ressurreição. Quem são os saduceus? Aqueles aliados dos romanos, que têm poder político, exerciam funções sacerdotais, mas não criam na ressurreição, nem em anjos e nem em demônios. Quem eram os escribas? Que é o único que vai defender Paulo. E os escribas são os intérpretes das leis, os juízes, os conselheiros. E eles vão usar uma expressão aqui, aonde vai dizer assim: será que algum espírito ou anjo não lhe tenha falado acerca disso? Era uma crença de que a mensagem divina viria por meio de espíritos, no caso, anjos. E aí os escribas estão considerando uma possibilidade. Será que isso que nós consideramos como algo mentiroso não poderia de fato ser uma revelação de Deus? Será que nós não deveríamos considerar, entendê-lo, em vez de condená-lo e impedi-lo, e dar a ele a oportunidade de explicar e de nos mostrar nas Escrituras tudo isso que ele está ensinando? Vai que seja verdade o que está sendo pregado, e você está rejeitando. Como é que julgamos isso? Como é que vamos saber se é de Deus ou não? Para saber se é de Deus ou não, tem que trazer paz no meu coração. E desde quando o seu coração virou medida? Não, para saber se foi de Deus ou não, tem que medir a unção. Só quem assistiu Dragon Ball aqui sabe, né, daquele ocrinho lá que media o Ki lá, né? Então tem gente que tem isso daí. Você mede a unção. Não, a irmã não cantou na unção. Não cantou na unção por quê? Porque você não sentiu? Será que a irmã que não estava na unção? O irmão não pregou a palavra com unção. Por quê? Porque você está dizendo que não foi na unção? E se você estiver fora da presença de Deus? E se a sensibilidade para ouvir o Espírito Santo estiver tapado pelas suas próprias vontades, de querer ouvir alguma coisa aqui nessa noite e Deus está querendo falar outra? E se Deus está querendo abrir os seus olhos para algo que os seus olhos estão tapados? E se Deus estiver querendo corrigir você de algo que você pensa que não precisa de correção? E se porventura Deus enviou esta mensagem para mim aqui nessa noite, e ela está sendo direcionada para nós como igreja aqui nessa noite, e se nós acatarmos a ela, seremos abençoados por aquele que tem poder. E se não acatarmos a ela, poderemos descobrir que um dia foi colocado a verdade diante de nós, mas nós a rejeitamos. Porque talvez a oportunidade da mudança da sua vida pode ser hoje. Mas rejeitando a verdade, você está adiando as bênçãos e as promessas de Deus para a sua vida, porque você está achando que Ele está mentindo. Aí eles vão dizer no verso 12, que eles se reuniram sobre anátema. Sabe o que significa se reunir em torno do... Sobre é abaixo, sobre acima. Eles estão se colocando debaixo do anátema. Anátema traz a ideia de maldição, de algo mal. A raiva deles é tão grande que eles estão assumindo: nós estamos nos reunindo diante do anátema, e nós não vamos comer, e nós não vamos beber, enquanto o Paulo não for morto. Nós faremos de tudo para matar a verdade, nós faremos de tudo para impedir a verdade. E se colocar debaixo do anátema não é cometer algo que foi impulsivo,
Ai, eu fui lá e fiz, ai, Jesus me perdoa, quando eu vi eu falei, ai, acabou acontecendo. Não, se colocar sobre o anátema, já vou encerrar, tá? Desculpa pelo horário, chego atrasado e termino atrasado, eu já falo para ele, quando me convidar já incluo isso no pacote, chegada atrasada e saída atrasada, os alunos aqui que eu diga. Se colocar debaixo do anátema é você se colocar conscientemente para fazer o mal. Irmão, você sabe que o que você está fazendo é errado. Você sabe que o que você está fazendo não agrada a Deus. Aí a fala mais tenebrosa que existe disso daí é: o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe de todas as coisas. Irmão, a gente deveria ter medo, porque bom seria se Deus não conhecesse todas as coisas, porque nós teríamos a sorte, o bom aqui é irônico, tá? Porque nós teríamos a sorte de cometer erros, e pode ser que Deus não viu. Aí justo naquele dia lá, o monitorzinho do céu estava voltado para o outro irmão, então ele não me viu pecando. Ufa, não me pegou fazendo o que era errado. Ai, que coisa boa, que sorte. Agora, não tem, porque o fato dele ver todas as coisas significa que ele sabe de tudo. Então a sua e a minha justificativa não anula se nós estamos errados ou certo, não anula se aquilo é mentira ou se é verdade. O que vale é aquilo que ele determinou. Acho interessante quando ele vai construir a arca, ele dá a medida para Noé. Noé não podia fazer nem maior nem menor. Ele dá o material para Noé. Noé, você não vai escolher qual tipo de árvore que te agrada, não, você vai fazer com essa daqui. Noé, você não tem a escolha de quem você vai colocar, vai entrar você e a sua família, e quando eles entram, e começa a chover, e inundações, e pessoas agora desesperadas para poder ter uma solução, Deus já havia trancado a arca por dentro para dizer: Noé, não é você que decide quem é que entra dentro da arca, não é você que decide quais são os princípios adotados, essas pessoas vão morrer, porque não se sujeitaram a mim. E aí o texto vai dizer: assim como foi nos dias de Noé, eles comiam, eles bebiam, eles casavam, eles estavam em casamento, até que dos céus veio a chuva, e o dilúvio inundou, e as pessoas morreram. Assim também será no dia da vinda do Senhor. Não vai entrar quem Ele não permitir, e só entra quem está na verdade. A verdade não é uma opinião, a verdade é uma pessoa encarnada, ela se chama Jesus Cristo, Ele é a verdade, a tua palavra é a verdade, vai dizer João. Posso orar pela igreja? Se coloque em pés. A tua palavra é a verdade. Se eu estou errado, essa palavra me mostra. Se eu estou certo, essa palavra me mostra. Mas e os meus sentimentos? Eles não valem diante da palavra. Mas e os meus pensamentos? Ele não vale diante da palavra. Mas e o histórico da minha vida? Ele não vale diante da palavra. É a tua palavra que me guia, é a tua palavra que é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. E aonde que está Deus? Onde que está Deus que não está vendo que Paulo está sendo injustiçado? Onde que está Deus que está deixando isso acontecer? Deus está lá do lado de Paulo. A Bíblia vai dizer que na noite, no dia seguinte, aparece o Senhor a Paulo e diz: tenha coragem, permaneça na verdade, permaneça fiel, porque assim como você testemunhou em Jerusalém, você vai para Roma, e você vai testemunhar também em Roma. Estão tentando matar Paulo pela verdade, mas aquele que é a verdade não vai permitir Paulo morrer por conta da verdade.
Então a Bíblia diz que eles estão lá intentando contra Paulo, mas aí o sobrinho dele ouve e leva isso para Paulo, e leva isso para o imperador, e aí ele vai e fala: não, vamos protegê-lo então, manda ele para Roma, coloca soldados, olha lá o criminoso, olha lá o mentiroso sendo protegido. Os homens estão querendo matar Paulo, mas Deus está dizendo: a verdade não vai morrer, a verdade vai permanecer, e eu vou colocar soldados ao lado da verdade. Ele vai lá no meio da mentira, que é um povo mais mentiroso do que Roma, que é um povo mais falso do que os romanos, mas Deus está colocando soldados para levar a verdade até Roma. Eles vão ouvir a verdade, porque você vai promover a verdade, Paulo. Aí diz, e eu encerro, que o imperador vai questionar, e perguntam para Paulo, quando descobrem que ele veio da Cilícia. Aí a conversa mudou, porque os povos da Cilícia eram povos tranquilos, era um lugar lá de Roma que menos tinha criminalidade, era um lugar mais sossegado, porque eram povos pacíficos. A verdade, ela é pacífica, ela só causa guerra em meio à mentira. Se eu e você formos verdadeiros, nós vamos andar pacificamente. Você só vai me odiar ou se eu estiver na mentira, ou se você estiver na mentira, porque não vai andar junto. Agora, se for dois mentirosos, nós vamos nos abraçar e vamos ser mentirosos um com o outro. Se um for verdadeiro e o outro for mentiroso, vai ter desarmonia. Então vai ter, irmão, que é um povo mais encrenqueiro do que é o povo cristão, porque ele é um povo que não se torce, não se abaixa, não se dobra diante das mentiras do mundo. Então você senta para conversar com o mentiroso, ele tenta impor a mentira dentro do seu coração, mas você diz: aqui não, eu creio em Deus, eu sou fiel ao Senhor, eu acredito na palavra, essa palavra que não foi adulterada. Um pregador famoso aí disse aí: sabe por que João Batista teve a cabeça cortada? Porque João Batista foi se meter aonde ele não deveria se meter. Não, ele não teve a cabeça cortada por causa disso. Ele teve a cabeça cortada porque ele permaneceu na verdade, custe o que custar, doa o que doer, aflige o que afligir, eu vou permanecer na verdade. Se eu tenho que morrer pela verdade, então vamos morrer pela verdade, mas não vamos abrir mão daquilo que é eterno. Feche seus olhos, por gentileza. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, graças te damos porque Tu és a verdade, Senhor, e essa verdade habita, Senhor Deus, no nosso meio, Pai. Essa verdade não nos torna, Senhor Deus, perfeito, mas ela nos faz andar em perfeição. Essa verdade aqui não anula, Senhor Deus, a nós como pecadores, mas ela nos faz sermos redimidos pelo Senhor, Deus. A Tua verdade entrou na nossa mente, no nosso coração, e não há espaço, Senhor Deus, para mentira permanecer. Então seja retirado de sobre nós tudo aquilo que nos impede de viver a verdade. Seja tirado de sobre nossas vidas as ações malignas, Pai. Podem tentar bater nas nossas bocas, podem tentar, Senhor Deus, se colocar debaixo do mal para nos vencer, mas coloca, Senhor Deus, os Teus soldados aos nossos lados, porque nós vamos levar a Tua verdade, nós vamos viver a Tua verdade, nós vamos permanecer na Tua verdade. Vão nos odiar, vão nos caluniar, vão mentir em respeito a nós, mas bem-aventurados sois vós quando mentirem, caluniarem e dizerem coisas sobre vocês, mas vocês estão em Cristo Jesus. Então seja vitorioso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não se dobre para a mentira, não invalide a verdade, não busque benefícios neste mundo, mas creia naquele que tem palavras de vida eterna. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.